seu próprio guru, né? O guardião de Bhakti é aquele que guarda os princípios perfeitos, né, desta ciência eterna da alma, né, a ciência da devoção ao Supremo Deus. Então, por exemplo, Srila Prabhupada, né, ele recebeu o título de Bhaktivedanta, ou seja, aquele que tem as apropriadas conclusões dos mantras védicos. A gente já disse nas vezes passadas que os mantras védicos às vezes inclusive podem parecer em alguns casos dissoantes, tanto é que Arjuna diz para Krishna: eu não estou entendendo, é para eu renunciar ou é para eu trabalhar para você? É para eu renunciar a tudo e viver longe da civilização, ou é para eu agir na civilização dedicando as minhas ações a você? Né? Porque a gente precisa digerir o conhecimento védico, né? Por exemplo, você pode dizer para uma pessoa, vou dar um exemplo bem simples, que a maçã está madura quando ela está vermelha. Você vai precisar de um outro mantra para dizer que existem maçãs verdes que estão maduras e elas continuam verdes. Ou de um outro mantra que diga que às vezes as maçãs que deveriam estar vermelhas não estão tão vermelhas na pele, na superfície, na casca, mas estão muito doces dentro. Né? Qual é o mantra correto? Porque todos eles estão certos, mas você vai ter que saber aplicar. Né? Então, isso é o que às vezes pode demorar um pouco. Nós estamos tentando falar do Bhagavad Gita, né? E vocês me perdoam assim, a pobreza dos meus exemplos, né? O fato de que eu diga coisas bastante simplórias às vezes, para poder tentar nos entender. Então, aquele que considera que os objetos ao seu redor, né, são todos compostos, né, pela química que é produzida por Krishna, são todos compostos por átomos cuja origem é o próprio Deus. Né? Vocês ainda não estudaram, a gente vai tentar estudar o Brahma Samhita depois deste livro. Né? E depois do Brahma Samhita nós vamos talvez entrar nos passatempos de Krishna. Muito bem. Os átomos da realidade material são produzidos por Krishna, né? Pelo próprio Deus. Como que acontece isso? Né? É importante a gente ter essa noção pelo menos vagamente clara para podermos avançar, porque esse é um capítulo que fala bastante do Paramatma, da super-alma. Param, em sânscrito significa super, Atma é o átomo da consciência, né? É a alma. Cada um de nós é uma alma. Você não tem uma alma, mas você é a alma. Então, esta alma, ela vem ao mundo acompanhada da super-alma, né? Como nós vamos entender agora. Então, para dizer em poucas palavras, né, Krishna se manifesta como a pessoa suprema eternamente num corpo transcendental. Este corpo transcendental tem suas eternas expansões. Né? Deus é infinito porque ele tem formas infinitas. A forma original é Krishna. As suas formas expansas têm diferentes nomes e diferentes propriedades e diferentes belezas, né? como é descrito nos Vedas. Então, ao centro, digamos assim, da plataforma transcendental do mundo espiritual, né? Imaginemos como um gigantesco prédio feito de diamantes, né? Ele é mais ou menos explicado desta maneira. São gigantescas realidades, mundos, né? Imensos, né? Muito maiores do que os mundos materiais, né? O lugar, Goloka Vrindavana, né? Loka, né? Quer dizer local, em sânscrito. É o local do prazer absoluto de Deus, Vrindavana, né? É o nome da morada de Krishna. É descrito como o maior planeta, ou a maior realidade. Um planeta é uma forma de realidade que Deus cria para que a gente possa aprender sobre ele. Então, existe um lugar, né, chamado Vrindavana, que é onde a forma original de Krishna habita. Esse lugar é descrito como o maior lugar da realidade em absoluto. Então não existe planeta dentro do nosso universo, não existe planeta transcendental, né, dentro do universo espiritual que seja maior do que o lugar onde a forma original de Deus, Shri Krishna Govinda, se manifesta. Né? Mas fora desse lugar existem outras formas transcendentais, outras realidades espirituais, né?
que são descritas como pétalas ou como diamantes ou como paredes de realidade, né? Estas realidades, elas vão orbitar ao redor de Krishna, de certa maneira, né? E dentro delas existem outras formas de Deus. Existe Krishna nas suas expansões. Fora deste universo espiritual, digamos assim, fora do infinito espiritual, existe uma forma de Krishna que vai manifestar os universos materiais. Esta forma de Krishna vai, digamos assim, entrando num transe criativo, ele vai manifestar os universos, né, materiais que existem. São 10 elevado a 60, como vocês já devem ter ouvido em alguma outra aula, né, nas aulas do Bhagavad Gita, números de universos. Então o nosso é um dentre um número que tem 600 zeros. Né? Um bilhão tem 9 zeros. Né? 1 trilhão tem 12 zeros. Então, esta forma externa de Krishna, externa, digamos assim, ao universo transcendental, né, é o Mahavishnu, né, o gigantesco Deus Criador. Né, ele manifesta os universos materiais. Nós somos um universo material. É descrito na literatura védica que, em relação ao nosso universo, aquilo que a gente olha quando a gente vê para o céu e aquilo que a gente não consegue enxergar, que isso tudo, em relação a esse corpo transcendental, né, do grande Deus Criador, do Mahavishnu, da expansão de Krishna, responsável pela criação dos mundos materiais, a relação entre o Mahavishnu e os universos materiais é a mesma que existe entre um corpo humano e um grão de mostarda. Né? Então, os universos são como pequenos grãos de areia, um grão de areia um pouquinho maior do que um grão de areia, né, que vai flutuar ao redor, né, do corpo transcendental do Mahavishnu. Né, e esses universos vão existir. Nós somos um destes universos. A nossa realidade está dentro de uma destas bolinhas, uma destas sementes de mostarda, um desses grãos de areia. Né? E existem quase infinitos grãos de areias flutuando ao redor desta forma transcendental de Krishna, né, dessa expansão de Deus. E ele emite esses grãos de areia e ele penetra esses grãos de areia através do seu olhar espiritual, né, ele fecunda os universos materiais com a sua própria presença. E de dentro do universo material, então, nós estávamos explicando a criação do universo. Então, fora do universo transcendental, vou fazer uma síntese um pouco. Existe uma expansão de Deus, uma forma transcendental de Deus, que manifesta os universos materiais. Né? Eles são trilhões de quadrilhões de bilhões de universos. Né? E nós somos um universo. Existem bilhões de outros universos ao nosso redor. É um número com 60 zeros. Né? Então, esse universo, para esta forma, para esta expansão de Deus, né, Deus tem diferentes corpos. Esses corpos são descritos como expansões. O que é uma expansão? Então, imagine que Deus é infinito. Então, ele quer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não faz isso estando invisível em tudo. Não é esse o processo. Ele manifesta diferentes corpos simultâneos. Ele tem corpos que simultaneamente estão conectados na sua mesma infinita consciência. Então, esses universos vão flutuar ao redor do mundo espiritual, ao redor do corpo transcendental do Mahavishnu, do grande Deus Criador. Ele vai meditar nas possibilidades que ele mesmo encerra em si, ou seja, ele medita no infinito material, não mais no infinito espiritual. E esses universos se manifestam e nós estamos dentro de algo que, em relação a Deus, é do tamanho de um grão de areia. Isso é descrito. Um universo igual ao nosso é pequeno como um grãozinho de areia que flutua ao redor dele. Né? E ele olha e enxerga, né? Não só pelos olhos, porque Deus enxerga com a pele, né? Ele fecunda com os olhos, né? Todo o corpo dele é capaz de manifestar todos os sentidos que os homens têm, né? E mais, né? Deus é muito mais do que os homens. Então ele enxerga com a sua própria pele espiritual
dentro de cada um desses universos. No momento em que ele olha, né, que a sua visão espiritual penetra esses universos, ele mesmo entra dentro desses universos, né? Então ele se manifesta dentro do universo material. E essa manifestação de Deus dentro do universo material, por sua vez, vai produzir os átomos que compõem a realidade. Então é por isso que aqui está também escrito, né, no mantra 8 do capítulo 6, né, que aquele que tem uma visão equânime diante de um torrão de terra, uma pedra, o ouro, é dito que atingiu o yoga. Então se você consegue entender e realizar, né, compreender de maneira profunda, né, com a sua relação de alma, e manter isso aceso na sua consciência, que o sofá, a mesa, o chão, o ar, o sol, as estrelas, isso tudo está sendo produzido por Deus especificamente, que Krishna está manifestando cada um dos átomos. Então, o que é o plástico? Tá bom, o plástico vem do petróleo, mas o que é o petróleo? O que são as substâncias que compõem o petróleo? Dentro das substâncias que compõem o petróleo existem os átomos, né? Como está explicado no curso a verdadeira origem da cultura, que vocês podem ouvir no YouTube, né? Os átomos se diferenciam por uma questão vibratória. Na verdade, o que tem dentro é igual. São números de vibrações, né? Fala-se nos Vedas da potência externa de Deus. É como se ele exalasse uma vibração, essa vibração criasse a matéria. Então, por um lado, o grande Deus criador, o Mahavishnu, exala os universos, né, os cosmos inteiros como bolhas onde vão acontecer planetas, mundos, realidades. E dentro desses universos, do outro lado do infinito, na menor parte do infinito, ele vai realizar átomos um por um. Então ele emana uma potência, é dita como uma potência exterior de Deus, é como a pele, o outro lado do infinito, né? Ele vai vibrar e ele vai criar o átomo, e do lado de cima, digamos, do lado grande do infinito, ele vibra e cria o universo. Então há um encontro, de certa forma, desta potência exterior, e nós estamos presos dentro desta malha, né, de vibrações. Esta malha é Mahamaya, a ilusão material que é produzida externamente ao corpo transcendental de Deus. É um pouco complexo de imaginar isso no tempo e no espaço. Com a meditação, né, com o Mahamantra, né, a gente canta o Mahamantra e vai até pedindo para Krishna: Krishna, não entendo isso, tem como eu ter acesso, né, a esse significado? Seguindo os 4 princípios, né, a gente consegue, Krishna abre o acesso e a gente consegue entender e às vezes até tentar explicar, né? Então, fora dos universos, Krishna emana uma potência que gera o óvulo cósmico. Dentro dos universos, ele, né, dentro do infinitesimal minúsculo, ele gera uma outra potência que vai manifestar os átomos, as moléculas, os objetos, os gases, tudo que está ao nosso redor. Então, por isso, né, nós podemos compreender que a pedra e o ouro são formadas pelo próprio Mahavishnu, pelo próprio Vishnu, né? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Sim, na matéria você pode fazer coisas com o plástico que você não pode fazer com o ouro, né? Existe uma diferenciação, mas em absoluto, né, tudo tem valor porque vem de Deus e nada tem valor porque é simplesmente a ilusão que Deus está produzindo, né? Por isso que nós dizemos que o universo é ilusório, né? Então vamos aqui em frente. Tal eminente yogi, tal santo, né? Yogi você pode entender como alguém que está praticando essa reunificação com Deus, essa religação, né? Tem uma visão equânime diante de um bem-querente, um amigo, um inimigo, uma pessoa indiferente, um mediador, uma pessoa abominável, um parente, um santo e um pecador. Nós ainda não chegamos nesse nível, né? Nós falamos: olha, essa daqui é minha irmã, essa aqui é minha mãe, esse aqui é minha filha, esse aqui é o meu amigo, né? As pessoas que realmente têm visão transcendental, elas vão enxergar que há uma Atma, que é uma alma individual dentro de todos. E essa alma, em essência, ela é, digamos assim, idêntica. Então, assim, se Krishna, às vezes eu brinco para explicar desta maneira: se Krishna pegasse, né, a alma ali, que está dentro do chakra cardíaco, e troca com a alma do meu melhor amigo, e troca com a alma de uma pessoa que não está simpática, eu não vou perceber. Por que eu não vou perceber? Porque a memória, o corpo sutil, né, tudo que está envolvendo a alma número 1,
vai ficar envolvendo a número 2 e vice-versa. Então, a pessoa que foi trocada, a alma que foi trocada, isso não acontece, mas assim, a alma que supostamente teria sido trocada, ela vai continuar conversando comigo como se ela estivesse sendo meu amigo. E o meu amigo vai passar a essência, né? O átomo de consciência passa para outra pessoa e ele vai viver as aventuras do meu inimigo como se nada tivesse acontecido, porque tudo, o tempo, tudo que está envolvendo, o tempo material que envolve a alma também, ele é um aspecto da matéria. A memória, as experiências, os gostos, tudo isso faz parte do falso ego. E nós estamos iludidos achando que alguém é minha mãe, alguém é meu pai, alguém é o cachorro, alguém é a árvore, né? Alguém é o peixe, alguém é o amigo, alguém é o professor, alguém é o diretor da escola, alguém é o jogador de futebol. Né? Mas esses alguéms, eles são entidades eternas, né? Cuja verdadeira função é amar e receber amor de Deus, né? Servir eternamente a Deus, né? O eterno serviço amoroso que a alma presta ao Senhor. Então, assim, e as pessoas estão muito preocupadas, né? Eu vou voltar e na próxima vida eu vou ver minha mãe. Eu ouvi pessoas dizendo assim, acho que meu pai encanou no meu cachorro. Existe um nível, assim, de apego, né? E também de pouco conhecimento em relação ao processo real, né, da encarnação e da atividade no mundo. Então, esta alma, ela tem a ilusão, né? Ela está enxergando uma vibração externa de átomos, né, produzidos pelo Paramatma, pela superalma, e ela diz, não, esta vibração aqui que tem determinadas características é minha mãe. Né? Mas quando sua mãe abandona aquela forma, né, e ela volta a ter a consciência de ser uma entidade viva, de ser uma Atma, né, ela vai se desligar do personagem material em um determinado nível digamos assim, de quando nós abandonamos o corpo. Não é imediato, né? Quando nós abandonamos o corpo, imediatamente nós estamos com o corpo sutil. Então nós acreditamos ainda ser o João, o Paulo, a Maria e o José. Né? Porque você ainda tem as características do seu corpo sutil. Mas assim, num processo mais avançado, a alma em si, ela não é nem o João, nem a Maria, nem o José. Isso é fácil de entender. É difícil aplicar isso no dia a dia. Né? Saber que você poderia ter, né, tanta compaixão quanto você tem de sua mãe, quanto você pode ter de um estranho. Né? Ou a mesma compaixão que você tem da sua família, quanto você tem dos seus inimigos. Como que a gente manifesta essa compaixão? Agindo em relação a Krishna. Se eu sei que determinada pessoa é uma alma ligada a Deus, o meu comportamento com ela não é se ela veio na minha casa, se ela falou isso, se eu estou chateado, se eu não estou... Eu estou tratando ela como alguém que precisa chegar ao conhecimento de Bhakti. Alguém que precisa acordar para a devoção eterna e para a sua relação absoluta com o centro da existência, que é Krishna. Né? O que eu falo não pode esquecer desse aspecto. Sim, o próprio Sridhar Maharaj, né, Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj, nós estamos estudando a Bhagavad Gita que ele traduziu, né, ele diz, existe o teatro do doce absoluto. Né? O universo material é como um teatro no qual os verdadeiros personagens, as almas, né, encarnam papéis que são os falsos egos, né, os falsos egos. Por exemplo, né, alguém acha que é o Cláudio, alguém acha que é o Agnaldo, alguém acha que é o João, alguém acha que é a Mamata. Né? Esta entidade viva, ela está encarnando um personagem dentro de um teatro, é literalmente assim, não é uma metáfora. Né? Então, quando nós temos consciência de quem nós somos, eu sou um servo eterno de Deus, e todos ao meu lado, né, têm, essa mesma identidade. Então, a minha ação profunda em relação às pessoas deve ser esta. Agora, existe o teatro. Então, alguém merece o respeito, né, por estar dentro deste momento da existência interpretando o papel de minha mãe. Eu não posso faltar com o respeito material a um ser, porque eu sei que ele é igual a mim do ponto de vista absoluto. Alguém é o prefeito da cidade. Quando ele entra, as pessoas se levantam, porque ele karmicamente obteve aquela função social. Né? Independentemente do fato que ele está ou não agindo de maneira perfeita, né? Segundo os ditames que Krishna
sugere através da literatura védica, né, para a política, né? Deus não impõe nada, mas existem os tratados de política védica, né? Como é que um governante se comporta de maneira adequada, né? Independentemente da pessoa estar agindo perfeitamente para o seu nível, para o papel que ela está interpretando, né? Ela merece um respeito por estar ali. Se você comete um desacato à autoridade, não importa se a autoridade é ou não a mais perfeita e correta, você vai preso, né? Existem as leis sociais, e elas estão previstas por Deus porque a civilização, a estrutura cultural faz parte, né, da organização, da compreensão da realidade. Você não pode compreender a realidade se você não tem uma estrutura social. O que é mãe? O que é pai? O que é amigo? Você precisa de uma organização mental para você poder dar valor às coisas. Essa organização social, né, quando a gente conseguir publicar a aula que foi dada agora na quarta-feira no Centro Cultural da Índia, vocês vão talvez começar a entendê-la melhor. Ela vai nos ajudar a entender a hierarquia celeste. Por que você tem que respeitar seu pai e sua mãe? Porque é uma hierarquia biológica. Essa hierarquia biológica é um exemplo da hierarquia celeste. Quem são os corpos principais de Deus? Quais são as emanações femininas da potência divina, as principais, as secundárias? Né? Como a alma que foi liberada se relaciona com cada uma delas? Então, o processo de ter consciência de Krishna é um processo de ter consciência de tudo, adequadamente. Não é eu esqueço, eu deixo minha mente vazia e chego até Deus. Né? Ou eu digo qualquer coisa que só está de pensamento positivo está bom. Não, você precisa saber falar, saber ouvir, saber entender, saber se relacionar com a realidade, tanto material quanto transcendental. Então vamos adiante aqui. Tal eminente yoga tem uma visão equânime diante de um bem-querente, um amigo, um inimigo, uma pessoa indiferente, um mediador, uma pessoa abominável, um parente, um santo e um pecador. O yogi deve concentrar constantemente sua mente permanecendo sozinho em um lugar solitário, com a mente e corpo controlados, livre de desejo e livre de vontade de comprar coisas. Nós já lemos isso, na verdade, na semana passada. No ponto em que está a civilização atualmente, é muito difícil atingir esse estágio de isolamento. Isso é um estágio muito elevado. Vai haver uma vida, nós vamos encarnar num determinado ponto da história material, e nós vamos atingir este estágio. Há quem diga que isso pode ocorrer num outro universo, há quem diga que isso pode acontecer numa diferente concepção temporal, porque o nosso tempo ele é também assim como um prédio. Para Deus ele entra e sai de qualquer tempo, de qualquer ano, de qualquer dia, como uma mão externa. Imagine uma mão de um gigante mexendo por fora num prédio. Ele tira um personagem do último andar e coloca ele na garagem ou no sexto andar a hora que ele quer. Deus mexe na estrutura do tempo material. A gente vê um caminhar, o passo número 1, passo número 2, passo número 3, mas Deus controla todos esses passos de fora. Então, existe uma vida na qual você vai poder viver esse isolamento e a sua mente vai estar fixa em Krishna, meditando nos famosos passatempos transcendentais de Deus, que nós vamos estudar mais adiante. Então aqui nós vamos passar agora, vou ler o mantra 13 e o 14. Calmamente mantendo seu corpo, cabeça e pescoço eretos, em posição vertical, equilibrado, o yogi deve fixar seu olhar num ponto entre os olhos, sem desviar o olhar para nenhuma direção. Tranquilo, sem medo e sereno no voto de celibato, eu estou dizendo que isso é uma vida adiantada, ele deve meditar em mim, como o Vishnu de 4 braços, e devotado somente a mim deve assim praticar o yoga. O que significa essa imagem de Deus com os 4 braços? É aquele que manipula a realidade material, aquele que toca em todos os aspectos da realidade. Significa que os nossos braços existem porque Deus os concebe, e Deus tem 4 ou infinitos. Como é que ele controla o Sol? Como é que ele controla o oceano? Como é que ele controla todos os seres humanos, todas as células dentro do seu corpo? Essa ideia da multiplicação dos braços de Deus nos explica que ele está sob o comando. Não cai uma folha sem que ele determine. Então, está tudo sendo manipulado por estas mãos transcendentais, por esses braços espirituais do centro. Vamos
vamos adiante. Dessa maneira, absorvendo constantemente a mente em meditação, o yogi, que encerrou o seu anseio pelos prazeres mundanos, alcança a paz da liberação do plano material, a paz que reside em mim. Né? Então, o que significa isso? Chega um momento que a pessoa não quer mais brincar de casinha, não quer mais brincar de ser o papai, ou de ser o titio, ou de ser o policial, ou de ser o amigo, ou de ser o jogador de futebol. A alma, ela está cansada dos papéis da realidade material. Ela percebe que aquilo é um jogo do qual ela precisa se libertar, porque enquanto ela desejar isso, ela vai renascer aqui. Né? Então, né, nós estávamos dizendo isso. Chega um momento que mesmo aquilo que é prazeroso na matéria se torna indiferente à alma que atinge esse estágio. Ela vai dizer, mas eu já fui pai e mãe 500 vezes. Eu já fui prefeito, operário, vagabundo, rei. Eu já fui árvore, eu já fui tudo que existe aqui. Cansei. Quando é que eu vou sair desse sonho, desta meditação que Deus realiza, né, para que eu possa, aos poucos, vida após vida, compreender tudo que existe? Eu já entendi que eu já estive aqui. Eu entendo que a reencarnação é um fato. Eu não estou falando sobre isso assim, de um ponto de vista de uma conversa social com pessoas. Não. A minha alma compreende que eu já estive em todas as posições. A minha alma é eterna e eu compreendo isso. Mesmo que eu não me lembre de todas as vidas, eu compreendo isso e eu não quero isso. Então eu vou diminuir a minha relação com a matéria e aumentar a minha relação com o espírito, né, através do conhecimento védico, né, o conhecimento original que tudo revelou no planeta Terra. Então, ele vai dizendo, Arjuna, o yoga não pode ser praticado por quem come demais ou por quem come pouco, nem por quem dorme demais ou muito pouco. Né? Ele está dizendo, há preciso, porém, uma regulação material. Você vai precisar organizar a vida para que você possa dedicar mais e mais tempo a Deus. Né? Então nós temos que, inclusive, ser inteligentes para dizer, espera um pouco, se eu me ocupo 24 horas por dia em trabalhar, aonde que vai sobrar espaço para o meu desenvolvimento espiritual? Eu vou precisar de um trabalho menos duradouro e de um ganho maior, né? Por isso que nós estamos também, nas aulas que foram dadas aqui em São Paulo, falando sobre a prosperidade em relação aos velhos, né? Como que realmente é. Não é por nada parecida com aquilo que a gente vê na New Age ou online, né? Fique pensando em casa que você é milionário que vai chover dinheiro. Isso não vai acontecer. Para a pessoa que se alimenta, descansa e trabalha de maneira regulada e mantém horários regulados na medida adequada, a prática da yoga dissipa todos os sofrimentos. Então ele está dizendo, organize-se, crie um esquema vital no qual eu possa participar, né, e o seu sofrimento material vai começar a diminuir. Isso é um fato que é experimentado por aqueles que realizam o processo de maneira adequada. Quando a gente perde esse controle por às vezes acontecem obstáculos muito grandes na matéria, né? Assim como, por exemplo, quando meu Guru Maharaj, né, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj abandonou o corpo. Isso gerou um maremoto nas minhas emoções e o meu equilíbrio de sadhana necessita de um recalibramento para que eu possa, né, novamente colocar em ordem o esquema que me proporciona essa paz, né, mais constante. Isso é muito necessário. Né? Não é que nós vamos abstrair da matéria, não vamos mais cuidar do que está acontecendo, entendeu? Ninguém vai mais limpar a casa, desculpem minhas metáforas simples, ninguém mais vai para o supermercado, né? Ninguém mais vai pagar a conta e nós vamos cantar Hare Krishna, nós vamos acabar na cadeia. Né? Onde não é possível fazer bhakti porque vamos servir animais mortos, vai ter muita violência, vai ser uma situação complexa. Né? Não é falta de responsabilidade de vida espiritual, muito pelo contrário, ela é uma responsabilidade que aumenta, né, e que inclui a responsabilidade transcendental. Né? E Krishna vai proporcionar os modos para que a gente se desapegue de tudo isso, se desapegue dos prazeres materiais e recebamos o famoso gosto superior. Como é que a gente deixa de, por exemplo, usar drogas ou de usar álcool? A gente vai deixar porque existe um prazer mais alto do que beber intoxicantes. E quando a gente experimenta o gosto superior desse prazer,
de estarmos nos purificando para compreender Krishna, isso torna a bobagem da intoxicação como algo muito pequenininho. A gente facilmente expele esse hábito. Né? Cantando o Mahamantra vai brotando a vontade de sermos mais puros. Né? Então vamos continuar aqui, né, com o verso 18. Um yogi remove de sua mente dos pensamentos mundanos e a concentra resolutamente no ser. Em Deus. O que significa no ser? Em Deus e no seu eu individual. Né? O que é que existe? O que é o ser? O ser é Deus na sua potência masculina, Deus na sua potência feminina e as almas individuais. Isso é o que existe. Né? Isso é, digamos assim, se a gente fizesse uma radiografia de tudo, existem essas três coisas, né, que vão se declinar, elas vão se abrir em as expansões de Krishna, as expansões da potência feminina, né, e as milhões de almas nas suas diferentes funções dentro das realidades materiais e espirituais. Né. É dito que assim como a chama de uma lamparina situada num local sem vento não se agita, do mesmo modo a mente de um yogi, de um santo, de um sábio absorto em Deus nunca oscila em sua concentração. Acontecem milhões de coisas, mas o que eu estou vendo? Krishna, Maya, né? Eu estou vendo o que realmente ocorre. Vem me dizer, pai, mãe, né, tio, tia, tá pegando fogo no balde da garagem. E assim, eu posso até levantar, sair correndo e apagar o balde, mas eu não esqueço de Krishna. Eu não esqueço de entender que o que quer que aconteça é um teste. Ele está vendo, você ainda fica nervoso com a matéria só por causa de um balde pegando fogo? Como é que você vai enfrentar o processo de purificação de milhões de vidas para chegar até a mim se você fica com um ataque cardíaco porque jogaram, sei lá, um fósforo aceso no papel? Há milhões de problemas na matéria que você vai ter que resolver, e o objetivo não é resolver os problemas gritando, é resolver os problemas com calma, né, sabendo que eu estou no controle. E se eu disser, você vai ter que queimar o dedo, aceite, porque eu estou tentando te ensinar uma coisa que você não enxergou. Você ainda não está entendendo que precisa de calma para apagar um incêndio. Qualquer tipo de incêndio, essa agora é uma metáfora, né? Mas a fulana brigou com o ciclano porque ele não trouxe Coca-Cola para a festa, entendeu? Você vai ficar nervoso, entendeu? E chegar lá na sala e levantar a voz com todo mundo e estragar a festa? Ou você vai calmamente tentar controlá-lo, se não conseguir, vai até a esquina e compra a garrafa de suco ou do que for, né? Qual é a sua ação sábia naquele momento? E como que a gente atinge essa vontade de agir sabiamente? Quando a gente se rende a Deus, a gente fala, pera um pouco, tudo o que está acontecendo é um teste para mim, para a minha evolução pessoal. Se os outros estão evoluindo ou se eles estão gritando, não participa da minha escolha. Eu vou me acalmar e vou agir de maneira adequada, segundo as leis de Krishna. O que ele vai querer? Que eu compre Coca-Cola ou que eu traga laranja para fazer um suco? Eu acho que Deus ia gostar mais da laranja. Então, assim, né, eu vou trazer 2 litros de laranja, dois sacos de laranja e vou fazer um suco para oferecer para Deus, e assim eles vão poder tomar da misericórdia de Krishna, porque Krishna com certeza vai aceitar o suco de laranja. Coca-Cola não sei se ele aceitaria, né? Vai saber o que tem dentro. Então, nós temos que nos manter calmos, nos manter sábios, né? Sem nos deixar envolver pelo teatro material, esquecendo Krishna. Nós temos que responder ao teatro material com Krishna em mente e no coração. O que é ideal que eu faça? Agora, isso vai se ampliando, porque você vai ter que perceber que às vezes você precisa ser diplomático para que as pessoas não ofendam a compreensão védica da realidade. Então, assim, eu vou agora fazer tudo desta maneira e só vou falar de Krishna 24 horas por dia. Mas as pessoas não estão prontas para ouvir isso. Então, assim, se você parecer um maluco fanático, você vai ajudar as pessoas a entenderem Deus? De jeito nenhum. Né? Você tem que falar de Deus com você, né? E falar das pessoas com que elas podem ouvir. Há pessoas que precisam começar pelo começo. Elas precisam entender que a alma é eterna, que Deus existe. Então vamos falar sobre o fato de que o oceano é lindo, que a natureza é perfeita, né? Ela está nesse nível. Há pessoas que não compreendem a reencarnação. Então vamos explicar para ela, olha, o seu eu está existindo agora. Por que ele não existiria para sempre? Né? Onde ele estava antes? Você vai explicar o básico. Né?
E aí você começa a explicar, por exemplo, sobre o processo de purificação. Você vai indo paulatinamente até a pessoa começar a entender, né, toda a visão. Né? Você vai subindo degrau por degrau. É o que Krishna está fazendo agora no Bhagavad Gita. Né? Vai olhando, olha, então primeiro entenda que a alma é imortal, ela passa de corpo em corpo. Aí vai entendendo o processo de purificação. Agora você vai entender que se você se acalmar, você vai conseguir enxergar que a vida é um teste, né? Que ele está falando com você através de tudo, né? Ele não se manifesta ainda porque você não pode concebê-lo. Não é que ele está fazendo um charme, né, e ficando invisível. Você não pode entender a perfeição de Deus. Né? Então ele prende você num mundo, numa realidade que ele produz, para que você possa começar a se limpar para entender as emoções corretas da relação com Deus, né? E através delas se aproximar dele dentro do tempo e do espaço, reencarnando cada vez mais próximo da manifestação de Deus no mundo material, quando Krishna desce ao mundo. Então, firmando a inteligência, a pessoa deve gradualmente fixar a mente e focá-la unicamente em Deus, unicamente no eu, na relação eterna da alma com Deus. Né? A mente flutuante é instável e deve ser removida de qualquer objeto mundano que persiga e ser mantida no interior do ser. Então, o que quer dizer isso? Olha que interessante. Ele está dizendo, você vai ter pensamentos constantes, dúvidas constantes em relação ao processo de Bhakti, em relação ao que fazer, em relação a se vira para a esquerda, se vira para a direita, se compra a bicicleta ou se casa, se abre uma escola ou se vai viajar. Né? Existe uma série de questões que estão sendo propostas por Krishna através de uma linguagem chamada mundo material. Né? Temos que tomar cuidado para não sermos infantis e responder a isso seguindo algumas indicações como se nós fôssemos robôs, não, sem avaliar todos os aspectos da realidade. Mas eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um filho, eu tenho um carro, né? Eu preciso conseguir ir para a Índia um dia. Como que eu vou conseguir um emprego que me possibilite ter mais tempo? Você vai ter que operar a realidade material, né, em função de Deus. Eu preciso encontrar com ele. Esse é o motivo pelo qual eu estou vivo. Mas eu também não vou esquecer da vida material de maneira ignorante, né? A famosa renúncia do macaco. Eu não posso fingir que eu estou num estágio avançado de Bhakti, porque Deus vai me dar um caldo, como ele vai me dar uma rasteira, ele vai mostrar você não está onde você acha que você está, onde você está. O que está acontecendo? Né? O que você tem que resolver agora para fazer um passo sucessivo? Qual é o seu trabalho em relação a Deus nesse momento? Acalmar sua família, ser simpático, explicar que as pessoas não devem comer cadáveres porque isso impede a compreensão de Deus. Não é que é proibido, precisa haver uma evolução. Né? Aqueles que não querem ouvir falar sobre isso, você vai ficar insistindo? Não, eles não querem ouvir falar sobre isso. Você vai poder mostrar seu bom exemplo, a sua calma, e talvez um dia eles percebam, nossa, essa pessoa de nervosa se acalmou, alguma coisa aconteceu, o que foi que ela fez? O prazer transcendental da autorrealização, ou seja, da compreensão, você está se realizando dentro do mundo espiritual através das vidas. Então, quando você se autorrealiza, você vai ser uma realidade espiritual, não mais uma realidade presa na matéria, uma realidade nesse mundo de dualidade. Né? Chega ao santo, ao sábio, ao yogi, ao devoto, que aquietou suas paixões, que tem um coração pacífico, que está livre dos defeitos do apego, medo e da ira, e que permanece sempre situado na natureza espiritual. Ele está compreendendo que o que está acontecendo é Krishna. Né? Que loucura está acontecendo no mundo material? A resposta é Krishna. Só que você está olhando só para o dia a dia de São Paulo, ou de sei lá de onde, de 2017. Você não tem a visão do infinito inteiro do cosmos. Nem do cosmos você sabe o que está acontecendo. Então como é que você vai entender por que tem não sei quem em guerra com não sei quem? Você não sabe o que está ocorrendo dentro do cosmos, do universo e dentro da mente de Deus. Né? Esta confusão que está acontecendo nesse nosso momento histórico é um convite para você abandonar as suas ideias de fazer a matéria funcionar. A matéria funciona de acordo com a vontade divina e o degringolar da sociedade é uma bênção para que a gente pare de querer consertar o que não tem conserto. A matéria não tem solução.
A pessoa, mas eu quero um governante que faça paz, que haja de maneira adequada. Então, nasça na Idade de Ouro, na qual há uma compreensão direta com Deus. Corrija sua mente para não merecer nascer num momento de guerra. Se purifique, né, e seja capaz, se corrija e seja capaz de acompanhar um ritmo dentro do tempo e do espaço mais puro. Nós fazemos guerra com os nossos parentes. Imagina se a gente não merece uma sociedade confusa, né, e baseada na violência. Nós fazemos guerra com as pessoas que nós amamos. Como que você quer que a sua mente externa, o mundo material é a sua mente externa? Né? A gente já entendeu isso. Tudo que nos acontece é um espelho do que está por dentro. Como é que você quer que esse espelho seja puro se você está todo sujo? Se você mata para comer, como é que você quer que não haja violência no seu habitat, no seu meio ambiente? Assim, absorto na autorrealização, o sábio de coração puro alcança facilmente o êxtase ilimitado de encontrar o divino. Ele percebe a super-alma. Né? Então, Krishna está falando também do processo de yoga. Né? A gente vai no centro de yoga, na escola de yoga, para conseguir consertar o corpo. Por exemplo, eu tinha umas grandes dores de hérnia, né? E nós vamos consertar o corpo através disso. Eu consegui, lá na Índia, melhorar das minhas dores. Então, é necessário cuidar da saúde para você poder entender Deus. Aquele que está maluco, aquele que está doente não consegue, né? Aquele que perde até a saúde mental não vai conseguir realizar um processo de compreensão do absoluto. É muito um dos primeiros deveres da vida é cuidar do seu corpo e da sua saúde mental para entender Deus, não para ficar lindo e para sair na capa da revista. Não é esse o motivo. Né? Para que a gente possa funcionar de maneira adequada, causar uma boa impressão nos outros, né? Estar sempre limpo, né? Cuidar de não parecer assim inadequado para os lugares onde nós vamos. Né? Então, isso tudo faz parte do serviço. Né? E nós vamos fazer o quê? Quando os yogis se sentam em meditação, a famosa meditação, né, que hoje em dia está na moda, o Vipassana, que é uma das meditações védicas, esvaziar a mente. Isso nos ajuda a acalmar o coração, né, a perceber que a ira, na verdade, é como uma vibração que está envolvendo o meu coração, que eu fico agitado e nervoso, que eu preciso apaziguar isso. Né? Isso é necessário para a gente servir. Isso não é o fim, o objetivo da espiritualidade é você sentar e ficar imóvel. Né? Deus não quer a imobilidade de todas as almas. Então o que ele quer? Que todo mundo sente e fique imóvel? Cosmos inteiro, todas as civilizações de todos os planetas, todo mundo parado, sentado, imóvel? Não. Há uma atividade amorosa acontecendo dentro das realidades espirituais e materiais. Deus não é a paralisia. Deus é a soma de todas as atividades materiais e das atividades transcendentais, né, através das quais ele difunde prazer às almas. Né? As almas não estão assim desligadas quando elas se conectam com Deus, elas estão ligadas a Ele e envolvidas em atividades nas quais elas obtêm, né, o êxtase divino em diferentes humores, em diferentes gradações. Por isso que há atividades eternas e diferentes. Deus vai te dar um tipo de prazer durante um determinado espaço e um determinado tempo da eternidade e outro tipo depois, para que você possa experimentar o infinito prazer nas infinitas formas do prazer que ele manifesta e proporciona. Então há atividades dentro da espiritualidade, né, que fazem parte da adoração ao próprio Deus, ao próprio Krishna. Não é assim, a gente sabe o que acontece, né, e como vocês vão acompanhar, é descrito na literatura védica. O yogi que se refugia em mim e me adora em minha forma não diferenciada, como a super-alma situada no coração de cada ser vivo, reside em mim em todas as circunstâncias. Né? Você vai se sintonizar no fato de que você está dentro de dos úteros do próprio Mahavishnu, do próprio Deus Criador. Né? O que é um universo? Ele é como uma espécie de gigantesca placenta de útero, né, para as almas que estão ainda se debatendo dentro da ilusão. Né? Então você caminha da sua casa até pega o carro e vai até o trabalho. Você está andando dentro de uma forma que Deus criou. Né? Tem gente que entende isso, eu estou dentro de Deus. Não dentro de Krishna, você está dentro chama-se um agregado cósmico,
que o Mahavishnu, que é a forma criadora de Krishna, externa ao mundo espiritual, manifesta, né? E você está lá. Sim, você está dentro de Deus, mas não dentro de Krishna, da forma transcendental do absoluto. Tudo é Deus, mas existe o lugar e a forma espiritual dele mesmo, em si, o lugar onde o absoluto manifesta a sua pessoa transcendental. Você não está lá. Você está dentro de uma das, digamos assim, bolsas dos óvulos cósmicos que ele manifesta do outro lado do mundo espiritual. No avesso da realidade espiritual. Mas quando você tem a consciência de que tudo é dele e que você está conectado com ele, você vai ao trabalho viajando dentro de uma bolha que é ele. Ela é ele de uma forma e ela não é ele de outra. A gente precisa entender como ela é ele e como ela não é ele. Você não está, como eu já te expliquei agora, você não está vendo Deus quando você olha para a árvore. Mas a árvore é uma manifestação que ele produz. Inclusive o problema no seu trabalho é uma manifestação produzida por ele. Ele quer te dizer, será que você ainda precisa fazer esse trabalho? Você não pode ter coragem e não acredita que eu posso te abençoar para uma outra coisa? Aí a pessoa chega assim, ouve isso, vai no trabalho e briga com todo mundo e pede demissão. Mas ela não sabe nem onde ela vai trabalhar. Deus não está dizendo para você ser assim, tolo. Ele está dizendo para você, medite e descubra dentro da matéria o caminho através do qual você vai conseguir ter uma nova posição social adequada à sua relação comigo, na qual você não precisa sacrificar coisas que eu não quero que as almas sacrifiquem. Né? Passe de nível, suba dentro do seu aspecto kármico, para que você possa compreender como é que você vai abandonar o aspecto kármico. Né? E com isso eu não estou dizendo que é necessário que a gente tenha empregos com mais dinheiro e evolua economicamente. Eu estou falando de algo que nos ajude a nos organizar para a gente viver uma vida devocional. Não estou falando de crescer na vida, não é uma autoajuda para você ficar rico. Não, isso pode ou não acontecer. Né? A questão é você usar o seu tempo, o seu esforço para você se aproximar de Deus. Considera o melhor dos yogis aquele que vê a felicidade e a infelicidade de todos os seres como suas. Isso é muito importante. O que está acontecendo ao nosso redor? Os Vedas dizem, o mundo está na mente e a mente está no mundo. Nós somos como fagulhas do infinito, idênticas de certa forma. Existe também uma posição espiritual para cada um de nós. Nós vamos estar em âmbitos do mundo espiritual específicos. Dependendo do trabalho e dependendo principalmente da nossa devoção a Deus, de como nós adoramos o Supremo Shri Krishna em vida, na vida em que nós acordamos para isso. Há pessoas que não vão acordar para isso nessa vida, mas mais cedo ou mais tarde todo mundo vai adorar Deus, porque Deus é um só. Né? É aquele Shri Krishna Govinda, o eternamente adolescente, o não nascido transcendental. Né? Não é que ele seja um adolescente como os nossos. Né? Ele é o eternamente jovem, né? Pois Deus não tem tempo. Né? Ele é aquele que não nasce, que nunca morre. Né? Então, é por isso que nós compreendemos Krishna através importantes expressões. Né? Então, apesar de Deus ser uma pessoa, né? É importante dizer que nós devemos considerar Deus como uma pessoa. Ele quer ser visto como uma pessoa, ele não é algo indefinido. Ele tem uma personalidade suprema e essa personalidade suprema nos conhece pessoalmente e conhece tudo que existe. E ele quer uma relação direta conosco. Então, compreender a suprema personalidade de Deus é necessário. Né? Muito bem. Então, continuando aqui com os mantras do Bhagavad Gita. Arjuna diz, Madhusudan, né? Madhusudan significa aquele que extrai o prazer, aquele que extrai o néctar da realidade, né? Aquele que se alimenta do que é doce. Devido à natureza instável da mente, não posso conceber como alguém pode manter o equilíbrio no yoga que você descreveu. Krishna, a mente é instável, turbulenta, obstinada e muito poderosa. Eu considero que controlá-la é mais difícil do que controlar o vento. Esse é um dos temas principais do Bhagavad Gita, o controle dos sentidos. O Senhor Supremo responde, sem dúvida a mente é inconstante e extremamente difícil de controlar. Ele está dizendo, né, eu criei um obstáculo, né,
para que você supere para chegar até mim. E esse obstáculo é realmente muito difícil. Né? É necessário esforço para atingir a misericórdia de Deus. Né? De toda forma, isso é possível por meio da prática do desapego. Se você se desapega do resultado, Krishna vai dizer, você não precisa se satisfazer com o que acontece no mundo. Eu quero que a festa seja maravilhosa, que tenha todas as bexigas brancas e vermelhas e amarelas, porque essas cores, sei lá. Mas não tem na loja, você fica nervoso. Krishna diz, faça a festa por mim, agrade a mim e pare de querer acontentar os seus caprichos. Se você desiste da sua ideia de realidade, eu decido que vai ser assim. Eu quero que seja desse jeito, exatamente. Se não for, entendeu, eu vou ficar nervoso. Isso é um aspecto infantil. Né? O servo eterno de Deus, ele não está trabalhando para a própria satisfação, ele trabalha para Krishna. Então, o negócio do servo é satisfazer a Deus. Se ele está satisfeito ou não, isso passa em segundo plano. E quando você esquece de querer se satisfazer, você se satisfaz automaticamente com a sua conexão com Krishna. Entende? Parar de querer controlar a matéria assim como alguém, como um escultor, como aquele que vai ali bater na pedra para que ela fique da forma que ele quer, que vai te ajudar a atingir a satisfação. Parar de lutar de maneira infantil, de maneira apaixonada, com coisas que não dependem do seu comando. Aí sim você vai conseguir se satisfazer. Você não se satisfaz tentando se satisfazer, em palavras simples, mas você só se satisfaz satisfazendo Krishna. Aí tem pessoas que falam, eu já faço isso, mas você sabe o que ele quer? Você já entendeu como Krishna entende a realidade? Ainda não. Então seja humilde e diga, nossa, eu preciso aprender sobre como satisfazer a Krishna, ouvir sobre ele, para poder atingir esse estágio de satisfação interior. Se eu continuar batendo o pé no meu modo de ser, eu não chego lá. É preciso um abandono, você precisa mergulhar no oceano da rendição espiritual. E saber o que é esse oceano, qual é essa água. Essa água é explicada aqui no Bhagavad Gita. Então, Krishna continua, eu considero que o yoga é difícil de ser alcançado para a pessoa de mente sem controle. Mas aquele que se esforça, ou seja, a devoção, o yoga pode ser traduzido como Bhakti Yoga. Ele está escrito, inclusive, Bhakti Yoga. É que o tradutor preferiu, ou Sridhar Maharaj preferiu, manter a palavra original em sânscrito, mas subentende-se a devoção. Eu considero que a devoção é difícil de ser alcançada para a pessoa de mente sem controle, mas aquele que se esforça para controlar a mente por meio das práticas apropriadas pode obter o êxito nesta relação eterna, nessa reconexão com Deus, nessa yoga. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente tem que caminhar passo a passo em relação a esse controle mental. É fácil controlar a mente? Não. O que é necessário para controlar a mente? A gente vai procurar na literatura védica. Então, seguir os 4 princípios, por exemplo. A mente é aquela que olha para pessoas na rua e olha, nossa, que perna bonita, que cabelo bonito, a gente está sempre atraído pelo mundo material. Mas se, por exemplo, o esposo consegue fixar o seu próprio desejo na esposa e abstrair de ficar olhando a beleza de outras mulheres, ele vai conseguir uma forma de amor que é mais afinada na fidelidade. E isso vai o aproximar de Deus. Por quê? Porque ele vai conseguir entender que o amor necessita de fidelidade e o amor a Deus também necessita de fidelidade. Ele não vai ficar pensando em outras pessoas quando ele se relacionar com a esposa. Isso vai proporcionar prazer, não sensorial, físico, mas um prazer interno. O amor vai ter o sabor da fidelidade, do respeito, do carinho. Isso faz parte da compreensão a Deus. Então a fidelidade, ela é um dos 4 princípios, tanto prática quanto dos olhos, quanto da mente. Se você ficar o tempo todo pensando, se eu fosse casado com aquela outra pessoa, ou se eu namorasse com a fulana, ou se o fulano fosse meu noivo, se eu trocasse de marido, isso na verdade não vai ajudar você a entender Deus, porque Deus quer a fidelidade. E na outra vida você troca. Você vai ter outras experiências. Agora você fez uma escolha.
Ninguém, na prática, ninguém inveja alguém que tem várias namoradas. Alguém tem inveja, ou que no sentido, eu estou usando a inveja como algo positivo, me perdoem, mas alguém admira aquele que tem um amor sólido a vida inteira, não é? Não é isso que a gente gostaria de ter? Uma relação forte, duradoura, que atravessa as décadas da vida? Esse é o objetivo. Por isso que Krishna ensina. Para você amar a mim eternamente, você precisa aprender a amar uma coisa, um ser. Vamos ver se você consegue. Né? Apesar das dificuldades do tempo, do espaço, da saúde, né, da velhice, etc. etc. Né? Isso é necessário. Só não deve ser priorizado esse aspecto caso haja alguém que combata a sua vida espiritual. Como se você se casou com alguém que proíbe você de ter vida espiritual. Aí você tem o direito, né, de tentar redimensionar a situação. Mas se não há esse impedimento, né, nós devemos... Mas com isso eu também não estou dizendo volte com a sua primeira esposa. Tem gente que ouve isso. Né? Volte com seu marido. Você já terminou, já está... Por que você não vai fazer vida espiritual agora? Agora é o que você deve se concentrar em Deus. Não é em tentar recuperar o relacionamento da infância. Né? Você tem que ser inteligente. Ninguém está dando indicações ou ordens irracionais. Krishna não é irracional. Né? Ele está dizendo, medite sobre a realidade e age de maneira adequada. Os princípios são estes. Você pode aplicá-los agora, você pode planejar aplicá-los um dia. Né? Tem gente que diz, eu não consigo parar de fumar. Eu posso tentar me organizar para ir diminuindo e para chegar, entendeu? Sei lá, em janeiro e apagar meu último cigarro. Né? Isso é um projeto. Você também tem o direito de se melhorar no seu ritmo. Obviamente, se você não tentar, você não vai conseguir. Né? Ou, por exemplo, cantar uma mantra e dizer, eu gostaria de me tornar vegetariano, Krishna. Né? Que foi um processo de muitas pessoas. Você consegue me ajudar nesse aspecto? Inclusive vai fazer bem para a minha saúde. Né? Isso a gente pode comprovar. Né? É só estudar que vocês vão ver que não há nenhum problema, nem em fase de crescimento, e muito menos na velhice, em você parar de ficar. A gente desincha, o corpo perde a gordura animal que recobre as veias, a gente rejuvenesce. Né? Isso é um fato. A não ser que não saiba cozinhar, isso é outra coisa. Né? Precisa aprender a cozinhar também, não é parar de comer e ficar só de alface. Né? Tem lasanha de berinjela para fazer. Né? Então, e para oferecer para Krishna. Então, a gente não deve ser irracional. Não é o Bhagavad Gita não é uma cartilha da nossa tolice, muito pelo contrário. Né? Ele é um convite a você evoluir como pessoa em todos os aspectos. Ó poderoso herói, diz Krishna a Arjuna. Não, diz Arjuna, perdoem. Ó poderoso herói, ó Krishna. Por que ele está chamando Deus de herói? Porque Deus é o herói de todas as almas. Ele é aquele que resgata as almas da tortura do mundo material. Literalmente, Deus é o grande herói. Não são os super bobões do cinema, né, vestido de roupas justas e faiscantes, que são o herói que resgata a alma individual. Né? Isso faz parte da tolice material. As crianças adorando o Homem-Aranha, né, ou o Cavaleiro das Trevas. Né? Isso não é a compreensão da realidade. O herói da alma é Deus, o amante da alma é Deus. Né? Qual é o significado da imagem de Deus, de Krishna dançando com milhares e milhares de donzelas, né, que se dedicam a ele? É a dança de Deus com as almas. Não é um aspecto material. Né? E Deus não é somente um herói porque quando ele se manifesta no mundo ele aniquila a injustiça, né? Assim como Krishna faz na batalha de Kurukshetra. Ele também age materialmente se ele quer. Ele pode salvar você de um bandido, ele pode fazer o que ele quiser, proteger você tanto estando presente quanto invisivelmente, através de... Né, tem casos de pessoas que tomam um tiro, a bala atravessa não sei que ponto do corpo e a pessoa não morre. Né? Porque Krishna agiu ali. Ele corrigiu a posição do corpo da pessoa através do Paramatma, né, estando dentro do coração da pessoa, ele faz o que ele quer. Quando ele precisa, ele vai nos proteger. E se ele quiser proteger uma alma, ninguém pode matar nenhum ser vivo se Krishna não estiver de acordo. E ninguém pode proteger uma alma que Krishna quer que morra. Não é que a alma morre, aquele personagem, o ego, né? A pessoa no mundo, se ele determinar que aquela pessoa vai morrer, não tem escudo do Batman que possa impedir isso. Né?
Se Krishna assina que o karma daquela pessoa assim, esgotou, esgotou. Você não pode oferecer 5 bilhões de dólares para o médico te dar um dia a mais de vida. No que vai acabar. O médico não pode fazer nada, nem que você ofereça todo o planeta Terra para ele. Ó Krishna, tendo se desviado da yoga de alcançar o absoluto sem refúgio. Não, eu vou ler novamente. Ó poderoso herói Krishna, tendo se desviado do yoga de alcançar o absoluto, sem refúgio e desviada tanto do caminho da ação como da meditação, não está tal pessoa absolutamente perdida como uma nuvem fragmentada? Ó Krishna, ninguém além de você pode dissipar esta minha dúvida. Por favor, seja misericordioso e remova-a pela raiz. Nós vamos deixar este verso para comentar da próxima vez, pois nós já chegamos às 11 da manhã, e eu vou encerrar explicando um pouco sobre o Natal. As pessoas vão nos perguntar, mas qual é a posição dos Vaishnavas em relação ao Cristo? Em primeiro lugar, nós podemos entender que a palavra Cristo vem da palavra Krishna, que é uma das pronúncias de Krishna na Índia. Os indianos têm uma língua um pouco assim, enrolada aqui atrás do céu da boca. Krishna, Krishna, Krishna. Eles falam desta maneira. O Cristo é filho de Krishna, assim como todas as outras almas. O Sol vem de Krishna. Ali dentro há uma consciência. A Terra também é produto da existência de Deus. Nós não usamos somente a palavra filho, pois Deus ele não é literalmente, na transcendência, você não vai ter uma relação de pai, dele ser seu pai e você ser o filho, porque a relação se inverte no absoluto. É você que dá amor a Deus. E é através dessa sua vontade de servir a Deus é que você recebe a felicidade eterna. Então, é por isso que a gente vê Deus, às vezes, Krishna desenhado como um menino. Porque, assim, a estrutura familiar serve para nós compreendermos que nós temos que aprender a dar amor. Então, Krishna é aquele que recebe o amor da alma. Na verdade, ele é aquele que dá tudo para a alma. Ele vai dar amor à alma. Mas ele quer que nós focalizemos ele como o objetivo desse afeto. E quem é o objetivo do afeto? O pai ou o filho? É o filho. O pai dá amor à filha, ao filho. Então, o filho dá também amor ao pai, mas assim, não é comparável. O pai está trabalhando para que o filho possa ter uma roupa. Então, esse esforço é o emblema é o significado deste emblema de Krishna como um bebê, de Deus na forma de um menino. Por que ele se manifesta no mundo na forma de um menino? Para que você possa direcionar o amor ali. Sim, ele é o pai de todas as almas de maneira indireta, mas no sabor da devoção, ele é o objetivo, certo? Então, nós vamos ver Krishna de outra maneira, esse é um aspecto. Então, o Cristo é explicado por Swami Prabhupada como Shakti Avesha Avatara. Avatar significa alguém que vem ao mundo. Shakti Avesha significa que ele é uma alma que foi dotada de poderes específicos para poder servir. Esse é o significado de Shakti Avesha Avatara, segundo a literatura védica. Então, as pessoas explicam que ele vem, às vezes, ele veio ao mundo, há uma explicação que é esta, que ele veio ao mundo para conseguir explicar, dar algumas regras para as pessoas que iriam comer carne no futuro. Ele sabia que certa parte da civilização não iria seguir mais esta instrução, porque a civilização vai, da idade de ouro, a idade de prata, a idade de cobre, a idade de ferro, ela vai ruindo, os princípios espirituais vão diminuindo, as pessoas vão ser atraídas por se alimentar do corpo de outros seres e de sentir o sabor do corpo de outros seres. Então, ele vem codificar. Então, pelo menos não mate seu irmão, respeite a mulher do próximo, e ame, isso foi Moisés, mas de qualquer forma foi dito, amai a Deus sobre todas as coisas. Essa é considerada a lei principal, o resumo de toda a literatura cristã. Isso está presente na literatura védica. Cristo é no centro de tudo. Então, portanto, qual é a instrução que o Cristo dá? É Krishna. Ele está dizendo, chegue até conhecer Deus. O objetivo é Deus.
nós estamos priorizando esse aspecto, né? Nós já estamos do outro lado, nós já entendemos o Ocidente. Nós já não matamos nossos irmãos, nós já não roubamos, né? Nós conseguimos entender a missão que foi dada ao Ocidente. A gente vai passar para o lado de lá e vai tentar agora entender o que é o Oriente. Nós vamos nos orientar. Por que a gente usa o verbo oriente-se? Porque o Oriente é, né, a fonte do conhecimento védico. Da onde vem o Sol? Do Oeste. Ele nasce no Oeste. Isso o que significa? Que Deus está vindo do Oeste para o Oeste. E nós temos que ir em direção ao que foi dito na Índia, onde o monte dos Himalaias, o ponteiro, o ponto mais alto do planeta Terra, marca, né, a relação do Sol com o mundo. Isso não é uma geografia por acaso, né? Então, é de lá que vem o conhecimento. Nós estamos lá do outro lado, né? Estamos tentando chegar do outro lado e ter uma próxima vida, né? Encarnarmos na Índia num momento em que haja uma transmissão do conhecimento espiritual mais fidedigno e mais puro do que nós temos hoje à disposição aqui no Brasil. Esse é um dos objetivos do processo de reencarnação, né? Então, muito bem. Outro aspecto é que as manipulações e as mentiras que disseram em nome do cristianismo, né, nos últimos 2000 anos são muito grandes. Há pessoas que estudam os problemas políticos ligados a esta ou aquela instituição, né, e vão enfrentar problemas práticos, organizativos, problemas de compreensão, brigas, etc. Né? Então, eu costumo seguir essa indicação, amar a Deus sobre todas as coisas e apontar para Krishna, apontar para o Supremo no Natal, em qualquer outro dia do ano. É sempre o nascimento de Deus, porque Deus nunca nasceu. Ele é sempre o foco da realidade, né? Ele é o absoluto, ele é o objetivo último da alma, né? Então, seguindo a indicação máxima de todas as religiões, eu me focalizo no Altíssimo Senhor Krishna, né? No Supremo Deus. Eu só estou obedecendo ao cristianismo e estou tentando obedecer à Bíblia original da Terra, que são os manuscritos védicos, né? Então, nós compreendemos as diferentes religiões como degraus de uma escadaria, né? Assim, tem gente que ainda não entendeu que existe reencarnação, né? Não há como nós não dizermos que essas pessoas precisam compreender a reencarnação. Ela está explicada, né, nos manuscritos védicos. Ela é comprovada pelas experiências de vários cientistas, né? Agora, também ela não é o objetivo da alma. A alma não precisa ficar adorando o fato reencarnatório, porque isso é a prisão dentro da matéria. Não é uma boa notícia você ficar nascendo e morrendo. Morrer é muito desagradável, né? Então, assim, o objetivo da alma é sair desse estágio de larva, né, de nascer e morrer sucessivamente, e entrar e desabrochar na sua forma transcendental, como o pássaro, a borboleta sagrada. Eu vou fazer uma invenção de palavras aqui, que os Vedas me perdoem. Fazer o seu processo de autorrealização, realizar seu corpo eterno, sua forma transcendental, né, que vai servir às potências divinas, Arada e Krishna, dentro da realidade espiritual. Certo? Esse é o objetivo. Então, a gente respeita, obviamente, todas as outras religiões, né? Mas nós já estamos em processo. E temos que entender que a reencarnação não é o objetivo. O objetivo é você superar esse aspecto. Então, adorar as formas reencarnatórias, né, é considerado no Bhagavad Gita um passo superior àqueles que não entendem a reencarnação, mas existem passos mais avançados. Há pessoas que fazem adoração aos mortos, na verdade. Krishna vai explicar agora, daqui a pouco, no próximo capítulo, que essas pessoas vão para o mundo onde os mortos estão. Se você adora sua avó, onde ela foi reencarnar, você vai até lá. Se ela descer de plataforma, se ela está num universo menos ou mais avançado, num mundo mais ou menos avançado, você vai para lá. Se você adora a Deus, você vai onde está Deus. Qual é o foco da sua situação, da sua vida espiritual? Por exemplo, eu trabalho anos em centro espírita, eu falo com cognição de causa. Eu vou passar minha vida psicografando os mortos quando eu poderia estudar os Vedas, quando eu poderia estudar o que Deus já manifestou como literatura sagrada no início da civilização humana na Terra. Eu posso fazer um passo adiante. O budismo, por exemplo, compreende a reencarnação de maneira muito mais eficaz, porque ele está baseado na literatura védica. Só que o budismo faz uma coisa bastante absurda: eles tiram Deus.
Né? Não existe mais Deus, nós viemos do nirvana, do nada, né? E não existe a suprema personalidade de Deus. Então a gente vai usar esses degraus das diferentes religiões para caminhar e um dia merecendo ouvir falar da religião original. Sanatana Dharma, Krishna diz no Gita, abandone todas as formas religiosas e renda-se a mim. Né? A sua relação comigo é o motivo pelo qual tudo existe. Né? Então, nesse espírito, eu peço que vocês me perdoem pelos erros que eu possa ter cometido na explicação destes mantras, né? E que agradeço a presença de todos vocês. E, em primeiro lugar, eu agradeço aos Vaishnavas que nos trazem essa mensagem pura de espiritualidade intocada há milhares e milhares de anos, né? Assim como Srila Gurudeva fez e faz eternamente no mundo. Vanchakalpatarubhasha kripa sindhubhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo Namo Namaha. Espero que vocês tenham uma linda passagem de ano e vocês se concentrem em Deus, pois isso é a mensagem de todas as religiões para os homens e a verdadeira essência da religião eterna, né? E que a gente consiga, aos poucos, dizendo para as pessoas o que elas podem ouvir e o que elas precisam ouvir, ajudá-los a caminhar em direção a Krishna. Aqueles que não podem entender Krishna podem entender a reencarnação. Aqueles que podem fazer um passo para frente podem fazer um passo para frente. A gente vai guiar cada um deles no nível em que eles estão, ajudá-los, sem chocá-los com frases avançadas demais para quem não pode entender. Tem gente que não pode entender que Deus possua todas as formas, que ele tem uma forma transcendental. Se ela pode entender, você experimenta. Se ela não pode entender, você explica outra coisa. Agora, eu pessoalmente não aponto tanto para o Cristo porque há muita manipulação. Eu não preciso citar quem manipulou quem está manipulando aonde, quem manipulou no passado, quem vai manipular no futuro, falsos profetas, etc, etc. Eu aponto diretamente para Krishna porque é isso que me foi dito, inclusive pela religião cristã. Amai a Deus sobre todas as coisas. Hare Krishna. Se houver alguma pergunta, vocês por favor façam, ou senão nós nos conversaremos sábado que vem.